Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é a representação trigonométrica de um número complexo. Então, recentemente a gente estudou a representação geométrica dos números complexos, né? Então, se eu te dou um número complexo z igual a mais bi, a gente interpreta esse número como sendo um par ordenado, AB, e aí a gente vai para o plano de Argand-Gauss, né, que é o chamado plano complexo, e a parte real está aqui no eixo horizontal e a parte imaginária está aqui no eixo vertical. E aí a gente tem a representação, né, o chamado afixo do número complexo z, que é esse ponto aqui. Muito bem. Então, se é informada a parte real e a parte imaginária de um número complexo, né, você sabe representar esse número no plano de Argand-Gauss. Por exemplo, z igual a raiz de 3 mais i corresponde ao ponto de coordenadas raiz de 3 e 1, e a representação vai ser algo desse tipo, né? Aqui eu coloquei o raiz de 3 aproximadamente como 1,7, e aqui está 1 da parte imaginária, e aqui está o afixo do número complexo z. Agora tem uma questão que é o seguinte: é possível representar o número z no plano de Argand-Gauss com base em outras informações sobre z que não sejam a parte real e a parte imaginária. Quais informações sobre z são essas? Então veja se você entendeu bem a pergunta que eu estou colocando, né, a questão. Eu quero chegar nessa mesma representação, nesse mesmo afixo, onde está esse número z aqui, né, o afixo de z. Só que eu não quero usar as coordenadas A e B, né? Eu quero que você me dê outras informações para que eu chegue até aqui. Então, quais informações que você poderia me dar? E aí? O que você poderia dizer para mim que eu chegaria no mesmo lugar onde está essa representação desse número complexo z aqui? Quais informações? Você tem um sistema de eixos. O que você pode falar para mim que me ajudaria, né? Então, vamos lá. São duas informações necessárias. Veja se você conseguiu chegar a essas informações, que é o que a gente vem estudando recentemente, inclusive. Uma é a distância até a origem. Então, se eu te der a distância, né, em que esse ponto está até a origem, isso já me ajuda a dizer como é que eu posso chegar na representação dele. Essa distância a gente chama de módulo, né? Mas só o módulo não é suficiente, porque se eu te desse só o módulo, na verdade você teria uma quantidade infinita de números complexos aqui, né, que tenha essa mesma distância até a origem. Na verdade, eles iam formar aqui uma circunferência, né, com o centro aqui na origem do sistema. Então, só o módulo não é suficiente, eu preciso de mais uma informação. E essa outra informação é o ângulo que é associado a esse número complexo, que é o que a gente chama de argumento, né? Então, aí sim, se eu te der essas duas informações, ou seja, se eu falar para você qual é a distância desse ponto até a origem, e se eu falar para você qual é o ângulo, né, que está associado a esse número complexo, aí não tem como você consegue chegar na representação do número z. E aí a gente vai demonstrar como é que fica, né? Como é que eu parto da relação z igual a, da representação z igual a mais bi, e chego na representação através unicamente do módulo e do ângulo. Então, seja z igual a mais bi e θ o argumento do número complexo z. Temos que, como o seno de θ é a parte imaginária sobre o módulo de z, a gente também pode isolar o b nessa expressão, e aí fica módulo de b é igual a módulo de z vezes seno θ. A gente pode fazer a mesma coisa com o cosseno θ, né? O cosseno θ é a parte real sobre o módulo de z. Então, se eu isolar o a, que é a parte real, fica módulo de z vezes cosseno θ. Muito bem. Então, uma vez que a gente isolou o b, que é módulo de z seno θ, isolou o a, que é módulo de z cosseno θ,
a gente pode pegar a representação algébrica do número complexo, que é z igual a mais bi, e no lugar do a, eu vou trocar por módulo de z cosseno θ, então isso aparece aqui. E no lugar do b, eu vou trocar por módulo de z seno θ. Lembrando que tem um i multiplicando o b, então o i ficou aqui na frente, vezes módulo de z seno θ. E aí, o que a gente pode fazer é colocar o módulo de z em evidência. E aí aparece a representação z igual a módulo de z cosseno θ mais i seno θ. Essa representação que apareceu é a chamada representação trigonométrica de um número complexo. Então, toda vez que o exercício solicitar para a gente como é a representação trigonométrica de um número complexo, a nossa resposta vai ter que ser algo desse tipo, em que eu vou fornecer o módulo e o ângulo que é o argumento que esse número complexo está associado. Então, lembra que, olhando para a representação trigonométrica, eu tenho que sempre enxergar duas informações, que é o módulo de z e o argumento, que é o θ, relacionado com esse número complexo. Vamos fazer um exemplo, então. Eu quero determinar a representação trigonométrica do número complexo z igual a raiz de 3 mais i. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o módulo de z. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Nesse caso, vai dar a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar a raiz de 4, que é 2. Agora, a gente vai calcular o argumento de z. Então, lembra que para isso a gente vai usar o seno de θ, parte imaginária sobre o módulo, e o cosseno de θ, parte real sobre o módulo. O seno de θ vai dar meio e o cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. O ângulo na primeira volta que tem esse valor de seno e esse valor de cosseno é o ângulo de 30 graus. Então, como a forma trigonométrica, é módulo de z cosseno θ mais i seno θ, a gente já descobriu todas as informações para escrever esse número na forma trigonométrica. Então, eu vou colocar aqui primeiro o módulo de z, que é 2, e aqui o cosseno do ângulo que a gente descobriu, que é de 30 graus. Então, ficou cosseno de 30 mais i seno de 30. E essa é a resposta final. Então, a resposta é a representação trigonométrica do número complexo z igual a raiz de 3 mais i é z igual a 2 cosseno 30 mais i seno 30. Talvez alguns alunos perguntem assim, mas eu não tenho que substituir o valor do cosseno, substituir o valor do seno? Se você fizer isso e multiplicar por 2, você vai voltar na forma algébrica. Você vai voltar para o raiz de 3 mais i, porque o cosseno de θ ele é igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ é meio, e aqui tem o i multiplicando. Então, se você multiplicar tudo isso aqui por 2, você vai acabar voltando, o 2 vai fazer distributiva aqui, isso aqui vai dar a raiz de 3 mais i, que é a forma algébrica. Ou seja, toda vez que você escreve um número complexo na forma trigonométrica, na verdade você só está representando ele de um jeito diferente. Então, a gente aprendeu nesse momento as três representações de um número complexo. A gente tem a representação algébrica, a gente tem a representação geométrica e a gente tem agora a representação trigonométrica.